Mais um Nightcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre saúde e obesidade. E para estar falando aqui comigo sobre esse assunto, estou com a Daniele Silva, ela que é terapeuta emocional. Também estou com a Fernanda Santos, que é nutricionista. Estou com a Camila Arcuri, que é personal. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast, por falar, né, sobre esse tema. Fernanda, primeira vez no podcast. Primeira vez. A Dani e a Camila já participou. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui novamente, por falar desse tema, né, que é tão importante. E pra gente iniciar aí o nosso podcast, o nosso conteúdo, vou pedir para que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho de vocês, da profissão de vocês. Bom, eu sou Daniele Silva, terapeuta emocional, e eu ajudo as mulheres a equilibrarem vida profissional com a amorosa, se reconectando com o feminino. E o assunto de hoje vem muito de encontro, porque a gente vai olhar para a obesidade do ponto de vista emocional. Será que essas mulheres estão comendo as emoções e por isso não conseguem emagrecer? Legal, Dani, obrigado. Fer, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Bom, eu sou Fernanda Santos, nutricionista clínica funcional, sou formada desde 2012, sou pós-graduada em nutrição e obesidade. E eu faço tratamento com as minhas pacientes, não focado apenas para a questão estética, para tratar a obesidade voltado para a parte estética, mas também para o cuidado da saúde de uma forma integral. Legal, Fer. Camila, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, da sua profissão. Eu sou a Camila Arcuri, personal trainer, sou especialista em treinamento individualizado e personalizado. Trabalho, meu público dominante são mulheres, mas eu acabo trabalhando com a família toda, porque das mulheres elas indicam os esposos, que indicam os filhos, os pais, enfim, todo mundo. Cachorro! Todo mundo, a casa toda. Quem quiser treinar, bora. Legal, Camis. E hoje esse tema, né? Saúde e obesidade. Estamos aqui com uma terapeuta, com uma nutricionista, com uma personal. Vamos ver o que vai sair daqui, né? Porque eu falo que é um combo, né? A importância de cada uma, a importância da saúde, da obesidade também, de olhar para isso, né? E pra gente começar, Dani, fale um pouco da importância, né, de um terapeuta, principalmente emocional, nessa questão da obesidade, para quem sofre de obesidade, né? Bom, para a gente olhar para a questão da obesidade, muitas vezes ela é só ela é efeito, ela não é a causa do que levou a pessoa a ganhar tanto peso. Eu trabalho com uma abordagem que o excesso de peso tem 3 funções na vida de um ser humano: força, destaque ou proteção. Então, a primeira coisa que precisa olhar quando uma pessoa está com um excesso de peso é qual o motivo, qual utilidade que aquele peso tem na vida dela. Por mais que pareça simplório ou uma pergunta ridícula para quem nunca olhou desse ponto de vista, quando a gente começa a construir um raciocínio e entender a vida dessa pessoa, é nítido, fica claro que ela descobre por quais motivos ela precisa daquele excesso de peso. Então, ela encontra uma utilidade para carregar tanto peso. Seja para força, porque ela precisa de força para enfrentar alguma situação que acontece na vida dela. E aí a gente tem pessoas que às vezes engordam, emagrecem, engorda, emagrece, porque a utilidade que ela dá para o peso é encontrar forças para seguir algo que ela não gostaria de estar fazendo. Aí a gente entra na dependência emocional. Sim. E a dificuldade de dizer não. Ou ela precisa de destaque, alguém que não consegue receber a atenção e ela encontra no excesso de peso, mesmo que uma atenção tóxica, quando a pessoa faz aquele prato de pedreiro e a pessoa vira e fala: nossa, mas você não acha que você tá comendo demais? Para quem não era vista, agora ela tá sendo. Então, ela consegue encontrar a utilidade. Aí entra na mente dela, que, né, vamos supor, igual você falou da questão do peso. Às vezes
tá passando por alguma situação, eu preciso, inconsciente, né? Preciso engordar, porque senão não vou aguentar aquilo. Ou, ele me viu naquela forma, eu tive atenção e vou comer. É muito inconsciente. Isso que você trouxe já é um raciocínio que precisa vir pro consciente. Vou te dar um exemplo. Meu, inclusive. Então, ela tem um nível de carência grande e ela encontrou, opa, alguém me viu, mesmo que para falar do meu prato de pedreiro. Então, se eu fizer um prato de pedreiro amanhã, será que ele vai falar comigo de novo? E assim, por consequência. Só que ela não entendeu essa dinâmica ainda, ela só entendeu. Prato grande chamou a atenção, quero receber a atenção, então vou fazer a mesma coisa. E por proteção. Aqui, às vezes, é o caso mais difícil, que normalmente acontece especialmente com mulheres que já foram abusadas na infância. E aí, o motivo pelo qual ela chamou a atenção, às vezes era uma menina que tinha um corpo mais assimétrico, que chamava a atenção dos homens, ainda não sabia se proteger e se defender, não tinha a proteção dos adultos que deveriam estar cuidando dela, ou mesmo que tivesse, escapou, passa, e ela, por acaso, foi abusada. Com isso, ela entende que eu não posso ser bonita, eu não posso chamar a atenção. Aí eu coloco uma capa de gordura e eu começo a passar, aí ao contrário, eu começo a passar despercebida. E eu começo a ganhar com isso a utilidade de ficar invisível para os meus abusadores. Então ela usa a gordura para se proteger desse destaque que ela recebeu lá na infância. Então, pode fazer o que quiser. Pode passar com a Nutri, pode ir na personal. Se ela tiver dado uma utilidade para o excesso de peso na vida dela, tudo que ela fizer não vai funcionar. E ela daí a pessoa, ela não tem alguns casos que a pessoa não emagrece. Não vai funcionar. O mesmo protocolo que a Nutri aplica e na maioria dos casos funciona, por mais que ela esteja fazendo corretamente, não vai funcionar. Ela pode se matar na academia, o mesmo protocolo que ela aplica e funciona com os alunos e eles emagrecem, não vai funcionar. Porque você concorda, ela precisa do peso. Então ela acaba se boicotando. Ela é inconsciente. Né? Não, o peso tem uma utilidade. Então eu não posso abrir mão enquanto eu não trabalhar a utilidade que o peso tem para mim. Quer ver um exemplo? Há 2 anos atrás, 2022, eu tava num processo que eu queria perder peso e tudo mais. Eu pesava o quê? Uns 7 quilos a mais. 5, 7 quilos a mais do que eu peso hoje. Mas eu não entendia claramente esse processo. Estava começando a estudar sobre essa abordagem. E aí eu estava fazendo acompanhamento com a Nutri, eu fazia academia, eu fazia yoga, eu fazia pilates, eu fazia hitbox. Não porque eu queria emagrecer rapidamente, mas porque comportava na minha vida uma vez por semana e tal. Pois bem, eu emagrecia gramas e nada acontecia. Certa vez, eu cheguei, depois de um acompanhamento com a Nutri, e falei, olha, eu emagreci 1 quilo. Aí eu cheguei em casa e percebi, poxa, agora eu vou comer tal coisa, porque eu preciso voltar com aquele... Poxa, eu perdi aquele peso. Aí a minha ficha caiu, sabe? Aí eu trouxe para o consciente que você falou, como eu já tinha estudado, estava nessa jornada de autoconhecimento, sei que tudo que eu falo é sobre mim, não é sobre o outro. Eu falei, opa, peraí, eu tô querendo resgatar o peso? Pra que eu preciso desse peso? Aí eu comecei a entender toda a dinâmica e aí vi que é assim. Porque tem na teoria, a teoria foi aplicada com muitas mulheres, porque eu já apliquei inclusive com pacientes e comigo. Eu já me peguei pensando, opa, eu preciso buscar esse peso. E naquela época eu precisava de força para lidar com a situação que eu estava enfrentando naquele momento. Então, é muito importante olhar, porque não é natural
a Nutri pode falar muito melhor que eu, um corpo obeso, Sim. ele fica desfuncional. Então, por que eu preciso me alimentar tanto? Que emoções que eu estou querendo colocar para fora, mas não tenho espaço, e aí eu acabo, né, comendo e mantendo a boca sempre ocupada, fechada, para não colocar para fora. Legal, Dani. Fer, fala um pouquinho da importância, né, do nutricionista nessa parte também da obesidade, de olhar para isso. Bom, primeiro a gente precisa contextualizar toda essa história, né? Porque muitas vezes a gente acaba acreditando, né? A gente vem, na verdade, de uma cultura onde a magreza é exaltada e a obesidade, ela acaba sendo vista como algo ruim, negativo, ou de uma pessoa preguiçosa que não tem esforço para poder conseguir eliminar aquele peso. E né? vem muito aquilo, se você fechar a boca, você emagrece, né, também. Exatamente isso. Então, a gente precisa contextualizar isso, porque a gente precisa primeiro pensar na seguinte questão. Vamos falar de mundo, né? Hoje, para cada 8 pessoas, uma é obesa. Isso eu tô falando mundialmente, tá? Esses dados são dados da onde? Da OMS. Então, a gente precisa parar para pensar um pouco sobre isso. Se a gente for pensar a nível Brasil, o quadro fica um pouco pior. A cada 4 pessoas, uma é obesa. Qual que é a projeção de obesidade hoje no Brasil? Né? Então, vamos pensar daqui a alguns anos. Daqui a 20 anos, metade da população brasileira vai estar com sobrepeso ou obesidade. Isso a gente está falando do quê? De adultos. Vamos falar das crianças? Quando a gente fala de criança, em torno de 10 anos, 2035, uma média de 50% a 60% das crianças e dos adolescentes vão ser obesos ou estarão em sobrepeso. Os nossos filhos, os nossos netos e os nossos sobrinhos e as crianças que a gente convive. Então, a gente precisa, na verdade, trazer essa conversa numa abrangência um pouco maior do que ela é feita. Porque fica parecendo que simplesmente o profissional nutricionista, ele vai fazer esse trabalho sozinho. Na verdade, não existe nenhum trabalho sozinho. Eu até gostei quando veio esse convite, porque você trouxe profissionais que, na verdade, são pilares para esse tratamento. Sim. Não existe tratamento da obesidade sem o profissional nutricionista, que, inclusive, preciso frisar aqui uma informação que é importante, que muitas vezes não é de conhecimento de todos, mas o profissional nutricionista, pela lei brasileira, é o único profissional que pode indicar algum tipo de dieta para o paciente. Nenhum outro profissional pode fazer nenhum tipo de indicação de dieta. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente está vivendo na era das redes sociais. Dieta. Né? Ficou um dia sem comer que você emagrece. Então, gente, sabe aquele negócio de faz a dieta, uma amiga fez a dieta e deu super certo, faz que vai dar certo para você também. Só que não é assim que funciona. O tratamento nutricional, ele precisa ser encarado de uma forma séria, porque você está lidando com a saúde de uma outra pessoa. Então, quando a gente fala em obesidade, as pessoas pensam que é um problema estético, e as pessoas querem tratar isso como um problema estético. E obesidade não é um problema estético, a obesidade é um problema de saúde. Em 2013, ela foi considerada pela OMS como uma doença crônica. Exato. Então, não é um problema estético que eu vou numa clínica de estética e não estou fazendo nenhuma crítica a quem faz tratamento estético, até mesmo porque antes de ser nutricionista, eu até já comentado com as meninas, eu fiz uma faculdade de estética e cosmetologia. Então, antes de ser nutricionista, eu girei por esse mundo, estava nesse mundo da estética. E, Fernanda, como que você saiu desse mundo da estética para a nutrição? Vou contar para vocês. Um dia eu estava lá com a minha paciente fazendo um tratamento com ela. E ela falou, olha, não aperta muito o meu abdômen. Me chamou a atenção. Eu falei, por que eu não posso apertar muito seu abdômen? Você veio para fazer uma massagem, né? E não posso apertar seu abdômen? Não, porque eu acabei de comer uma feijoada. Eu falei, que legal. Nossa. E o que mais que você comeu? Que ótimo. E aí a gente vai puxando. O que mais que você comeu? Tomei uma latinha de Coca-Cola e comi um pedaço de bolo. Naquele dia, me deu um insight que mudou totalmente a minha trajetória profissional, porque eu falei, calma aí, o problema não é a estética. Muitas vezes o profissional que trabalha com a estética, ele fica frustrado porque ele tenta ajudar aquela pessoa que está com vários problemas emocionais, problemas familiares, porque a pessoa muitas vezes vai na estética, mas para quê? Para conversar,
para poder desabafar, porque tem alguém para ouvir, porque também é um outro problema que a gente tem hoje no nosso sistema de saúde, e com certeza a Dani vai saber falar isso muito melhor do que eu. Os profissionais de saúde, eles não estão tendo essa escuta ativa. Sim. O paciente, ele vem com a queixa dele e tudo se resume ao quê? Aos sintomas. Ao sintoma. Então, o paciente está lá, não, você está assim porque você está acima do peso. Ou você está assim porque é uma virose. Gente, quem não se identifica? Você vai num médico com várias queixas ou isso é normal da idade? Gente, isso dói muito para a pessoa que está passando por um problema de obesidade. Então, a pessoa, ela não é obesa, ela está obesa. E a gente precisa tratar isso da forma correta, com um profissional terapeuta, com um profissional nutricionista, com um profissional educador físico. Não existe um tratamento só com o nutricionista, só com o terapeuta, só com o educador físico. A gente precisa, na verdade, fazer um trabalho com o paciente multiprofissional. Sim. Quanto mais profissionais tiver para tratar esse paciente, para escutar, porque muitas vezes ele vai ter liberdade para falar comigo sobre alguma coisa, que muitas vezes não vai ter com ela, e muitas vezes não vai ter com a Camila. E simplesmente as coisas vão indo. E o paciente vai tentando, na verdade, acertar essa conta que nunca fecha. Então, a nutrição, ela vem, na verdade, como um pilar importante, mas a gente precisa, na verdade, não só falar, é importante, porque simplesmente eu vou fazer um cardápio para você, você vai para sua casa e você vai fazer esse cardápio. Então, na verdade, a alimentação, ela faz parte desse tratamento, mas não é a única vertente. Por quê? Se o paciente estiver ansioso, se ele estiver nervoso, se ele estiver estressado, muitos deles vão usar a comida como remédio. Então, a gente está triste, a gente come para silenciar essa emoção. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu desconheço em toda a minha vida profissional alguém que ficou triste ou ansioso e falou: estou com uma vontade de comer um alface. Não, a primeira brócolis, comi alguma coisa assim. A gente vai ter vontade de comer o quê, gente? Chocolate. Biscoito, chocolate. Sorvete, que são alimentos mais calóricos, um chocolate, muito carbo, né? um pão, muito carboidrato, né? Porque esses alimentos, eles têm também uma função no nosso organismo. Além de gerar energia, esses alimentos também, eles aumentam a nossa quantidade de serotonina, que é aquele hormônio, aquele neurotransmissor que traz aquela sensação do quê? De bem-estar, de quentinho, de prazer. Então, a comida, a função dela na nossa vida não é simplesmente comi, vou ter energia, se eu comia mais, vou engordar, se eu comia menos, eu vou emagrecer. Na verdade, ela tem uma função também emocional. Então, tem o comer, por exemplo, dentro da nutrição, que a gente fala muito isso, acho que na parte terapêutica também, que é o comer emocional, o comer afetivo. Então, quantas vezes a gente não comeu aquele bolo de fubá que lembrou a avó, que lembrou a tia, que lembrou a mãe, né? Então, tem também o comer afetivo. Então, o comer a gente não come só para emagrecer, a gente não come só para engordar, a gente come porque a comida, ela remete a gente a algo, Efetivo. né? E a gente precisa também colocar isso na régua, porque muitas vezes fica parecendo que as pessoas, elas não conseguem chegar no objetivo ali de peso, que seria o ideal para ela, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não segue uma regra ali, por exemplo, como IMC, como a gente estava conversando, a gente vai utilizar outros parâmetros para falar se essa pessoa ele está com o peso ideal ou não. Mas a gente precisa colocar outras coisas na régua, entender, na verdade, individualmente, como que é o dia a dia desse paciente. Sim. O que está fazendo ele comer e o que não está fazendo ele comer. Então, é muito mais que só a comida. A gente tem que olhar esse paciente de uma forma integral. Ô Fer, você falou na questão do bolo, né? Eu lembrei da minha avó. Lembrei da minha avó comigo, com meus primos e tal. Quando a gente vai na casa de vó, acho que toda avó é assim. A criança vai comer, daí come um pouquinho. Não, mas você tá comendo muito pouquinho, come mais. E vai, e come. Não, você tem que comer, né? Até hoje, né? Até hoje. Mesmo às vezes, a gente adulto, quando eu ia na minha avó, ela fala: não, nossa, filha, mas você comeu tão pouco, come mais, come mais. Aí acaba também incentivando nessa questão da comida. Você acha que tem alguma coisa a ver ou é mais a questão afetiva? A gente precisa entender que existe uma questão cultural também. O hábito alimentar, ele não é criado simplesmente da noite pro dia. A gente come do jeito que a gente come, porque a gente aprendeu a comer assim desde quando? Desde quando a gente criança. era bebê, né? Então, gente, o comer, inclusive eu falo isso para as minhas pacientes, que
Se Deus quiser, até o último dia de vida, eu gostaria do quê, gente? De comer. De comer, É. né? Então, hoje em dia, gostar de comer se tornou o quê? Um problema. Como se a comida fosse um problema. E a gente precisa, na verdade, entender que a comida é o nosso aliado. Tanto que no processo de emagrecimento, para que ele aconteça da forma adequada, não é simplesmente você ficar sem comer. A gente precisa dos nutrientes adequados para fazer o nosso corpo funcionar corretamente para que a gente emagreça. Sim. Então não é simplesmente assim, vou cortar o pão, vou cortar o arroz, não vou comer macarrão e simplesmente é Vou isso, emagrecer. né? Eu vou emagrecer. E não é, porque também tem outros fatores, por exemplo, o fator emocional. Muitas vezes a pessoa não quer perder peso. E é exatamente isso, porque ela entende que quando ela perde peso, quando ela elimina peso, ela tá perdendo alguma coisa. Tem pacientes que eu ouço o seguinte: Fernanda, eu vou muitas vezes comer num lugar e aquele prato feito, né? E aí quando chega lá, tem aquele monte de comida, eu fico com dó de deixar. É. Então, tem outros fatores que a gente precisa entender também, e isso é muito individual. Sim. É muito individual, não dá pra gente generalizar. Eu falo que dentro da nutrição a gente precisa ter essa escuta ativa porque cada paciente é único. Quando chega um paciente novo na minha sala, o primeiro pensamento que eu tenho é: acabei de ganhar um quebra-cabeça de 1000 peças. Eu nunca vou conseguir montar esse quebra-cabeça num único dia. É impossível. E se o profissional que falar que consegue fazer isso, eu acho um pouco complicado. Errada, né? Eu acho um pouco complicado. Sim. Entendeu? Porque eu, pessoalmente, eu não consigo, na verdade, olhar esse paciente de uma forma integral numa única consulta. E numa consulta que muitas vezes você faz ali, vai de 1 hora e meia, que é o tempo mais ou menos que o meu paciente fica comigo hoje no consultório. Então, não dá. Né? A gente precisa, na verdade, ter esse cuidado, essa escuta ativa e entender quem é aquele indivíduo. Antes da gente atender aquela pessoa, a gente precisa entender que atrás daquela pessoa que está sentadinha ali na nossa cadeira, que a gente está conversando, ele é um ser humano. É uma alma, tem alguém que ama essa pessoa em casa, a pessoa tem alguma dificuldade que tá levando ela para lá, alguma insatisfação. Às vezes a pessoa ela vem com a queixa do emagrecimento. Não, eu quero emagrecer, porque eu vou viajar, mas muitas vezes é um problema na relação que ela tá tendo. Sim. Muitas vezes essa mulher, ela não se reconhece mais, por exemplo, na intimidade com o marido dela. Só que isso muitas vezes não é falado, né? Os assuntos, na verdade, eles acabaram meio que se tornando um tabu. O paciente, ele vai lá para emagrecer. Só que aí quando a gente começa a futucar um pouquinho mais, a gente pega ali uma pá e começa a mexer, a conversar com esse paciente. Às vezes perguntar para ele como que era a alimentação dele na infância. Muitas vezes a mãe era aquela pessoa que ficava: come mais um pouquinho, raspa o prato, porque a gente que é mãe, a gente tem esse hábito. Eu tenho 2 filhos. Eu faço isso com eles, às vezes eu me pego nisso, eu falo: gente, não, eu não preciso fazer isso. A criança, ela sabe qual que é o limite dela de comer. E a gente que é adulto, a gente precisa entender isso, porque a gente sempre fica nisso. Come mais um pouquinho. Não, tem ainda no prato. Vamos comer mais um pouquinho? E a criança tá falando que ela tá satisfeita. Sim. Quando a gente faz isso com a criança na infância, a criança já fica sinalizado que a criança precisa comer sempre o quê? Sempre mais. Não, vou comer O mais prato um todo, pouquinho. né? Eu preciso comer o prato todo. Então, não sei se vocês conseguiram entender que, na verdade, não é uma coisa... Vou tratar só a nutrição. Eu vou tirar o que esse paciente está comendo porque ele vai emagrecer. Muitas vezes a gente tira do paciente ou reduz, porque dentro do meu tratamento eu costumo falar que eu não tiro nada do meu paciente. O meu paciente, ele come de tudo, desde a alface até a pizza, depois que se os meus pacientes puderem confirmar isso, porque é verdade. A gente precisa, na verdade, criar uma boa relação com a comida. Não existe, na verdade, alimento que engorda ou alimento que emagrece. Todo alimento ele vai ter o seu benefício no nosso organismo, ou para gerar energia, ou para trazer nutrientes necessários para o nosso corpo. Então a gente precisa começar a mudar essa conversa que a gente está tendo aqui, que seja o começo, na verdade, de uma mudança que a gente, que é profissional de saúde, do bem-estar, que a gente consiga, na verdade, trazer isso para os nossos pacientes, porque o paciente ele é bombardeado todos os dias pela internet, pela televisão. Se você ligar a TV aberta hoje, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, ele tem assuntos sobre comida e nutrição durante
todo esse período no canal aberto. Se eu falar em Instagram, é em cada subida que você coloca lá no celular, você vai ver alguma nutricionista. Quando é nutricionista, eu até falo ok, ou quando é um profissional da saúde falando. O pior é quando é um blogueiro falando que não tem, na verdade, conhecimento técnico nenhum. Ele usou alguma estratégia que deu certo para ele emagrecer, porque às vezes acontece da pessoa ele não usar precisava uma do estratégia e ele não tem conhecimento técnico, mas ele acaba fazendo isso, dá certo para ele, ele começa a vender essa ideia. E saúde é uma coisa que a gente não vende. Então, muitas vezes o processo de emagrecimento, muitas pessoas passam por esse processo pagando um preço muito alto, que é o preço da saúde. Então, para emagrecer, a gente precisa emagrecer, mas emagrecer de uma forma consciente, que seja duradoura, que a gente consiga levar isso a longo prazo. E também que, na verdade, a gente não fica nesse efeito sanfona. Porque para emagrecer, emagrece hoje e ganha peso amanhã, não é saudável. O nosso corpo vai cobrar isso da gente mais pra frente. Legal, Fer. Camis, fala um pouquinho aí, né, do seu trabalho, da questão de ter um profissional, principalmente, acho que para quem passa por essa questão de obesidade, tem a questão da vergonha. Eu tenho uma vergonha de fazer exercício físico, tenho uma vergonha de ir para uma academia. Como que é o seu trabalho e a importância de ter um acompanhamento, né? Então, a importância, ela gira em torno de alguns fatores. Na questão de segurança, porque a pessoa leiga, que não é da profissional de educação física, ela não vai saber exatamente a parte mecânica dos movimentos. Então, e não é obrigação dela saber. Por isso que ela está me contratando. Porque se ela soubesse, não precisava de mim. Então, aí ela vai... Então, a questão da segurança. Executar os movimentos com segurança. Principalmente o indivíduo com sobrepeso ou obesidade... As articulações dele estão todas comprometidas. Inevitável. É muita sobrecarga nas articulações, a musculatura provavelmente não vai ter uma musculatura rígida e forte o suficiente que vai aguentar todo esse sobrepeso. Com isso, essa musculatura ela é fraca, as articulações e ligamentos também são fracos, com isso vai sobrecarregar as articulações, por isso que a maioria dos obesos tem o joelho valgo, que é a junção dos joelhos, a separação das pernas para gerar mais equilíbrio. Assim, o joelho apoia um no outro e assim gera mais força e sustentabilidade. Então, segurança. Outro, a questão de respeitar o indivíduo. Cada indivíduo tem a sua individualidade biológica. Então, o que funciona para mim não funciona para você, que não funciona para você. Então, individualidade biológica, sabendo da rotina dele, sabendo da história de vida dele, sabendo de como que são as alimentações dele, a alimentação dele, a rotina dele, que horas que ele acorda, que horas que ele se alimenta, o quanto dele se alimenta, se ele faz acompanhamento nutricional, se faz acompanhamento psicológico, que é primordial, que a gente estava conversando, né? Porque nós somos um tripé, acaba sendo um tripé, não tem jeito. Se uma de nós, da nossa profissão, cai, não vai sustentar o restante, porque precisa dos três. Então, questão de saúde, segurança, questão de respeitar a individualidade biológica, a questão de respeitar o indivíduo como um todo. Então, vamos lá. E a parte também do treinamento personalizado. Então, eu sei como que horas que ele acorda, eu sei que horas que ele se alimenta, eu sei que ele acompanha com o nutricionista, se ele que faz acompanhamento psicológico. Eu vou saber a periodização dele, eu vou saber periodizar da melhor forma o treinamento dele. Porque aí ali eu vou saber se ele é um indivíduo que aguenta pressão, se ele é um indivíduo que age sob pressão. Ai, meu Deus. Eu sou uma pessoa que eu preciso de pressão. Senão não funciona. Não funciona. Não funciona. Aí eu vou postergando. Eu vou ali, procrastinando. Inevitavelmente. O que não envolve a minha vida profissional, eu procrastino. Então, é por isso que as atividades que eu faço hoje de exercícios são pura pressão. É pura pressão. Eu preciso. Então, eu preciso saber se esse indivíduo ele aguenta a pressão, que aí vai da leitura do profissional. Se ele não age sob pressão, se eu tenho que ajustar e pressionar na hora certa, e assim eu vou ajustando, que a maioria dos meus alunos eu dou um murro ali, um tapinha aqui, um carinho ali. E assim, ela bate com carinho. Eu bato com muito amor. Mas assim, eu puxo a orelha. Ela só tem a cara de brava, gente. Mas eu sou fofa. Não, mas assim, a maioria dos meus alunos, eu puxo realmente, eu falo a verdade, eu dou um chacoalho, mas eu tô ali dando suporte sempre que for necessário e busco motivar de todas as formas. E é dessa forma que a gente trabalha.
Então, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, trabalhando com segurança, respeitando a individualidade biológica, trabalhando em cima da rotina, trabalhando a motivação também, porque precisa dar esse suporte, porque o obeso, ele vai ter um resultado rápido no começo, inevitável, porque ele é sedentário. Qualquer atividade que ele faça ali, ele vai despencar o peso rápido, só que vai entrar no platô. Aí é a hora de eu ajustar a periodização, conversar com a nutri, conversar com a psicóloga, para reajustar e lançar um novo estímulo. E assim a periodização ela é reajustada ao longo do trabalho. E aí, às vezes, o estímulo que eu tô buscando também, às vezes o estímulo que eu tô dando, eu não vou ter resposta, porque é muito individual. Eu tenho a leitura do indivíduo aqui, mas às vezes eu faço a leitura errada. Às vezes eu acho que ele vai funcionar com esse estímulo, mas eu tô vendo que não vai resolver ali. Então eu vou ter que reajustar a periodização, avaliando todo esse contexto anterior que eu já falei, e assim a gente vai ajustando o trabalho. Então é muito importante ter essa percepção, a leitura do indivíduo, trabalhando todos esses itens para a gente conseguir chegar no resultado final. Sim, legal. Ô, Camis, mas assim, como que você consegue manter, né? A gente fala da questão da motivação da pessoa continuar esses exercícios. Porque às vezes a pessoa ela vai um tempo, aí para. Como que dá para se trabalhar nisso na questão de quem passa pela obesidade? Porque cansa, no início a pessoa vai cansar mais rápido. Vai falar assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Acontece até comigo, viu? Às vezes eu tô lá no meio do treino e falo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu faço isso comigo, gente? Mas é bom. No final eu falo, que delícia. Não, mas assim, é importante trabalhar a motivação e explicar. No início, o aluno ele vai chegar e vai falar, eu preciso... o médico me encaminhou. Porque é difícil vir de coração. Eu odeio treinar, mas eu vou. Não. Normalmente é por encaminhamento de médico, porque, principalmente obeso, óbvio, né? Sim. Aí ele vai precisar emagrecer, ele vai fazer um acompanhamento médico. Ele chegou com acompanhamento, com pedido médico. Eu vou falar, vamos lá. Vamos ser claros e sinceros sempre. Você não vai perder em 3 meses o que você adquiriu em 40 anos. Vamos supor que a pessoa tem 40 anos. Sim. Então, ele levou 40 anos para adquirir o corpo que ele tem hoje. Não vai ser em 3 meses que ele vai reduzir, que ele vai chegar no objetivo dele ou no objetivo que o médico pré-determinou. Em 3 meses, ele tem 40 anos. Então, calma. Não é assim. Vamos aos poucos. O trabalho é gradativo e é a longo prazo. É um investimento. É um investimento. Todo investimento a curto prazo tem alguma coisa errada ali. Então, não é assim. Vamos priorizando saúde, priorizando segurança, nada de efeito rebote, não usando drogas, medicamentos que usam... Porque hoje em dia tem muita droga no mercado, muito medicamento que ajuda. E eu sou a favor. Eu sou a favor de alguns que com acompanhamento médico, que se o médico está falando ali, ele vai potencializar o trabalho e vai agregar na rotina e no nosso trabalho também. Só que aí eu preciso pensar, esse remédio, ele vai ajudar na massa magra dele? Ele vai ajudar a perder muita massa? Porque se vai perder muito rápido os quilos, vai perder muita massa magra. Se vai perder muita massa magra, já está perdendo todo o benefício ali. Então eu tenho que traçar o trabalho, trabalhar a motivação e ser sincero. Falar, você vai perder, só que calma, vamos devagar. É progressivo o trabalho. Não vai ser legal todo dia. Não vai ser bacana e não é todo dia que você tá motivado. É aí que, igual a gente conversou da outra vez, é aí que entra a disciplina. Sim. Entendeu? Então, eu trabalho a motivação com os alunos? Trabalho. Mas eu tento sempre trabalhar em cima da disciplina. Porque se o aluno adquiriu a disciplina, ele vai treinar com ou sem motivação. Porque não é todo dia que você tá motivado. Que nem nós mulheres, igual a gente tava falando, a gente tem 4 ciclos no mês todo. Então... E esses ciclos, os hormônios, eles oscilam enlouquecidamente. Então, tem mês que tem dia que você tá hipermotivada e tem dia, principalmente no período pré-menstrual, que você tá um caco, você tá um bagaço, você não vai querer treinar. É questão hormonal, não é mental. Que acaba sendo consequente a mental, mas principalmente hormonal. Então, você não vai estar motivado. Mas se você é disciplinado, você vai treinar porque você tem que fazer. Você não toma banho todo dia? Você não come todo dia? Por que você não vai treinar todo dia? Faz parte, é da sua saúde. Então, faz parte. Você vai comer, você vai tomar banho, você vai treinar. Não tô motivado.
vai ser motivação. Chegando lá, você desenvolve. Ai, legal. Ô, Dani, fala um pouquinho da questão, né, dos desafios dessas pessoas que passam por obesidade. Vamos supor, eu tenho obesidade, eu tenho uma dificuldade de procurar um profissional. Não quero passar por terapia, não quero ir na Nutri, não quero ir pro personal. O que se passa, às vezes, na cabeça dela? E também da questão da obesidade infantil, né, que é um pouco que a gente falou. Como que os pais podem identificar que a criança já está entrando aí para a obesidade? Ó, você trouxe algumas questões. Então, por exemplo, como que vai identificar? Provavelmente, uma pessoa que chegou num nível de obesidade, ela vai precisar ter algum problema de saúde que aponte e que a leve, por exemplo, para um cardiologista, para para algum tipo de especialidade que talvez não exista esse preconceito. Sim. Que o profissional, especialmente se for um profissional que já tem mais essa abordagem integrativa, que olha para o ser humano como um ser integral, que não só medica ele no efeito, e ele vai dizer, olha, se você não for se tratar, você vai morrer. Então, você perguntou como ter motivação. Sim. A primeira coisa que a gente precisa ter é um objetivo. Por que eu faço o que eu faço? Em tudo na vida. Se você quer só emagrecer, o que você vai fazer depois que você emagrecer? Para que você quer emagrecer? Sim. Então, a gente precisa ter objetivos. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que estavam, né, obesa. E aí, tava atacando o terror na profissão, ligou o piloto automático, foi necessário, ok, só que teve um começo de infarto. E aí se deu conta, poxa, se eu não emagrecer, todo o meu patrimônio fica, minha esposa fica, meus filhos ficam, e aí, tipo, meu carro fica, o dos meus sonhos. Ele encontrou motivação. Então, todo mundo precisa, até porque se a gente não tem motivação, a gente perde o sentido da vida. E perdendo o sentido da vida, só sobra pra gente ficar pensando no passado, só sobra pra gente acabar entrando numa depressão. Então, a primeira coisa é, eu vou emagrecer? Beleza. Nós falamos, na abordagem que eu utilizo você pode emagrecer? Você tem permissão emocional para emagrecer? Aí você falou das crianças. Sim. As crianças estão obesas, na maioria das vezes você vai olhar ao redor delas, os pais ou os cuidadores direto também são obesos. Então a criança ela é reflexo de quem cuida dela. Até porque quem compra alimento para essa criança e quem prepara esses alimentos são os adultos responsáveis por ela. A criança, em querendo pertencer àquele ambiente, eu quero ser igual a mamãe, quero ser igual ao papai. Logo, para ser igual a mamãe e o papai, a criança não tem maturidade para entender que ela quer ter as virtudes do papai e da mamãe. Ela quer ser o quê? Gordinha igual o papai e a mamãe. E ela vai se alimentar do jeito que ela vê as pessoas se alimentando. Então, o que o pai coloca para comer é o mesmo que provavelmente ele vai dar para a criança. É automático, entende? Aí a criança vai... A minha percepção é, a criança vai engordar pelo tanto que ela come. Aí você trouxe da questão afetiva do bolo da avó. A avó, come mais um pouquinho, Sim. come mais um pouquinho. E aí a nossa amiga trouxe sobre a gente forçar as crianças a raspar o prato. Entende onde se forma a crença de que eu não posso me alimentar até estar satisfeita? E outra coisa que é importante, você falou do raspagem, o prato, porque às vezes o pai fala assim, se você não comer tudo, você não vai ganhar o chocolate. Se você não comer tudo, você não vai brincar. Ou então tem não vai uma nem levantar da mesa. Nossa, ela Enquanto falou você que não veio... comer tudo, não levanta da mesa, né? Sempre tem uma Isso. recompensa no final, né? E eu acho que, na verdade, essa questão do raspar o prato é quando a gente, como criança,
perde o senso de saciedade. Nós, como adultos, a gente não percebe quando a gente está saciado. Muitas pessoas só percebem que elas estão saciadas quando elas estão completamente cheias. Com aquela sensação de peso no estômago. Né? Ou quando elas precisam desabotoar o botão da calça. Isso. Então, a gente precisa prestar atenção nessa sensação de saciedade. Eu tô com fome? Eu tô comendo por fome? Ou eu tô comendo por vontade? Ou eu tô comendo por uma outra coisa, chamada ociosidade? Quantas vezes a gente não tá em casa e a gente abre a geladeira, abre o armário, tô com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Quem nunca? Eu abro a geladeira Quero comer uma coisa gostosa. Igual aquele meme, né? Eu abro a geladeira pra pensar. Aí, já que tá aberta, vou pegar aqui o negocinho. E é exatamente isso que a Dani estava falando, né? O padrão alimentar, o comportamento alimentar, o jeito que a gente come, começa exatamente aí. E aí você vai esticando a corda. E aí onde você não consegue estabelecer limites. A criança já disse não. Os pais forçaram ela. Aí ela pensa, tá. E aí ela é tão besta quanto isso. Um adulto ouvir a gente falar, tá, mas isso é muito besta. Ok. Mas é assim que funciona trauma, gente. É assim que funciona. Você vai buscar no passado, é isso que você vai achar. Então, eu lembro que uma paciente começou a tratar, porque eu tô com compulsão alimentar. Tá, vamos olhar aí, né? Ela não tava obesa nem nada do tipo, mas ela já achava que tava com compulsão alimentar. Nós fomos puxando, rasgando, puxando. O que acontecia? Lá na infância, quando morava no sítio, aí a mãe ia pra cidade. E quando a mãe ia para a cidade, aí levava ela junto. Era o momento que ela podia comer alguma coisa só para ela, que não precisava dividir com os irmãos, e ela comia um salgado ali, entende? Você vai olhando, nós não estamos procurando. Aqui já fica, por exemplo, uma sugestão para quem tem medo da terapia, medo de se conhecer. E vai falar, não, mas eu não tenho traumas, eu não tenho problemas. Nós não estamos procurando coisas gigantescas. Às vezes é coisa boa que você acha que, igual, não sei se foi você ou a Fer que falou da questão aí, que começa os traumas, né? Que são coisas assim que você fala, meu Deus, é isso? E tá lá, e você fala, meu, como que é, né? Não estamos procurando gigantescas coisas, estamos procurando qual foi o padrão que a pessoa rompeu, que feriu ela. E nós estamos falando, esses padrões foram formados na infância. Então, na infância, as crianças têm um grau de maturidade. Na fase adulta, a gente não percebe, mas a gente repete esses padrões. Então, você trouxe o bolo da avó. Talvez, quando você pensa no bolo da avó, senta na mesa, vai querer comer o prato ou o bolo inteiro. Não é porque o bolo tá gostoso, é porque você tá, talvez, morrendo de saudade da avó. E em vez de lidar com a saudade que você está sentindo, você acha que é a vontade de comer o bolo inteiro. Por quê? Porque você tem essa conexão. Esse bolo era o bolo que era igual o bolo que minha avó fazia, não sei o que, não é igual porque eu não é minha avó, mas é o mais próximo porque minha avó já foi. Isso quando é saudade. E saudade é bem mais fácil de tratar do que quando é culpa, do que quando tem outras questões. Quando faltou perdão, e aí... Entende? Então, assim, para quem tem medo de fazer terapia, não tenha. Porque é um processo que é indicado desde antes da vinda de Jesus. Já dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará. E aí você não vai mais precisar do excesso de peso. E aí é onde entra. Você vai entrar e começar um tratamento onde vai entender por que você precisava desse peso, vai trabalhar essa necessidade, essa utilidade. Resolvendo isso, você vai fazer o acompanhamento com a Nutri. Automaticamente, ela vai olhar para o seu corpo, vai fazer um tratamento específico
E ela vai levar em consideração o que você precisa. E aí você vai se sentir saciado, porque ela sabe a quantidade que você precisa comer nos momentos de cada etapa do seu processo de emagrecimento. Aí, em vez de você continuar usando talvez medicação para liberar a serotonina, todos os hormônios que você deixou de produzir porque ficou extremamente sedentário, você descobre que indo para a academia, todos esses hormônios são liberados. E é por isso que você fica com essa sensação de putz, grila, vim pra academia, não queria estar aqui, mas depois que você termina o treino, você fala, que bom que eu vim. Sim. Então, você descobre que consegue ter, do exercício físico, toda a liberação de hormônio que muitas vezes você precisa do remédio para regular. E é por isso que você entra nesse ciclo virtuoso. Então, a gente consegue ir trabalhando todas as etapas. Então, ninguém vai fazer só terapia e vai emagrecer. Eu não passo procedimento de dieta. Sim. Eu não tenho orientação para falar de exercício. Mas quando a gente trabalha todos esses pilares, e é o que a gente está falando, o ser humano é um ser integral. Então, eu preciso olhar para todas as áreas da vida. E cada uma de nós estudou uma área desse ser. Sim. Por isso que a gente precisa dessa união. Legal, Dani. Ô Fer, fala um pouquinho, né, que você comentou da questão que quem passa com você não precisa deixar de comer. Porque qual a primeira coisa que a gente pensa, né, na nossa cabeça? Vou na nutricionista e ela vai tirar tudo, vai tirar, né, minha pizza do final de semana. O que você pode falar um pouquinho sobre? Olha, para vocês terem uma ideia, eu prezo tanto essa questão de que é possível a gente emagrecer e se manter saudável comendo tudo, que quando o meu paciente vai no consultório, no café que a gente serve para ele, a gente coloca um chocolate. Então, a gente já faz isso para o paciente já começar a quebrar ali alguns mitos com o paciente, porque ele vem com esse pensamento. Muitas pessoas não vão no profissional nutricionista porque eles acham que o profissional nutricionista vai cortar tudo que ele gosta de comer. Vai cortar o pão, vai cortar o arroz, vai cortar o chocolate, vai cortar a vida e vai cortar tudo. Não, não é assim, né? Corta os pulsos. Corta os pulsos também, né? É que nem aquele negócio que muitas vezes a gente vê em algumas propagandas, né? Alimentos fit, alimento integral, sem glúten, sem açúcar, né? Sem lactose, e sem vida, e sem gosto, sabor, sem né? nada, sem sabor. Corta tudo. E não é, na verdade, assim. A gente precisa realmente fazer as pazes com o que a gente está comendo, né? A gente perdeu realmente essa percepção do que a gente deveria estar comendo, né? A gente não consegue, muitas vezes, hoje em dia, encontrar prazer em comer uma fruta. A gente encontra prazer em comer outras coisas. É claro que se a gente pensar, por exemplo, historicamente falando, na Revolução Industrial, ali até a Primeira Guerra, as mulheres ficavam aonde? Em casa. Fazendo o quê? Preparando as refeições. Cuidando dos filhos, fazendo comida, fazendo crochê. Era uma outra vida. Vem a Primeira Guerra, os homens vão para onde? Os homens vão para a guerra. Essas mulheres ficam em casa com os filhos, tendo que ser ali a pessoa que vai ter que trabalhar, vai ter que trazer, né, comida, o sustento para dentro de casa. Então, a indústria, na verdade, ela já começa meio que aí, porque também precisa agora se pensar em como que essa mulher vai trabalhar, vai cuidar dos filhos e vai fazer uma comida rápida. Tem que ser prático, então, né? Aí que os alimentos industrializados começam aí a aparecer, né? Na Segunda Guerra, então isso já fica muito mais evidente. Agora imagina porque hoje, né? Milhares de mulheres estão viúvas, com os filhos em casa e precisam trabalhar e cozinhar, né? Então, a gente precisa, na verdade, ter essa percepção da onde que a gente vai colocar a comida na nossa vida. A gente vai viver para comer ou a gente vai comer para viver? Exato. Né? Sim. Então, é possível, sim, se fazer um tratamento. E eu adoro falar isso, eu prezo muito isso, porque as minhas pacientes, elas vivenciam isso. Então, é possível a gente comer uma pizza, tomar um vinho, tomar uma cerveja para quem gosta, comer um chocolate,
dentro de um tratamento nutricional. Mas a gente precisa saber aonde que isso vai entrar. A grande questão é que muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer aquela exceção todos os dias. Então, por exemplo, hoje, é só hoje que eu vou comer a pizza. Eu mereço. Hoje né? eu mereço comer a pizza. Ai, trabalhei tanto. Aí né? amanhã eu mereço comer esse chocolate porque eu estou na TPM. E todos os dias a gente vai assim no eu mereço ou eu me permito. E aí quando chega no final de uma semana, Imagina a conta isso. não fecha. É a mesma coisa de eu querer ir na academia, fazer a matrícula, treinar um dia na semana e ter uma barriga sarada. Não tem Sim. como, a conta não fecha. Então a gente precisa saber aonde que essa comida afetiva que a gente gosta de comer, ela vai entrar. Eu preciso excluir ela da minha vida, nunca mais comer? Não precisa, na verdade você nem precisa ter esse tipo de pensamento. Por quê? Quando você pensa assim, você já não vai querer um profissional nutricionista. Tem que ter o equilíbrio. Você já vai né? fugir. É a mesma coisa de você saber que você vai na terapeuta e que ela vai ter que mexer ali em alguns monstrinhos que você tem. E aí você não quer mexer com eles. Você quer deixar eles quietinhos, guardadinhos. Ah, então eu não vou. Então eu não mexo. É a mesma coisa com a alimentação, é a mesma coisa. Eu vou treinar, mas poxa vida, eu não tô com vontade de treinar. Eu vou chegar lá no treino, eu vou suar, eu vou ficar toda cansar, dolorida. eu vou ficar com dor. Pra que eu vou treinar? Exato. A gente não vai querer treinar. Vou comer que é mais gostoso, né? Eu vou comer que é Ai, mais vou fazer uma gostoso. pipoquinha e sentar no sofá assim Netflix. Exatamente, vou ficar aqui jogado no conforto, sofá, pego uma pipoca, pego um Mas é tão chocolate. bom E comer, nesse frio, gente. então, poxa, é convidativo. Exatamente. Mas, gente, comer é bom. E eu costumo falar que eu desconfio da pessoa que fala que não gosta de comer. Exato. Na verdade, o comer, ele é um ato que ele é importante para nossa vida. Lembra que eu falei que eu espero que até o último dia da minha vida, eu esteja comendo. Sim. Gente, de preferência numa padaria. Eu adoro padaria, gente. Agora fala, quando você reúne a família, Sim. aí você vai lá, que nem eu, minha família mora longe. Aí mora 3 horas daqui. Então. Eu tô até aí... pensando, ai meu Deus. Não, que nem você que vai viajar hoje. viajar. Você vai chegar na casa da sua família, todo mundo Vou vai se deixar de reunir. comer? Nunca. Você vai sentar na varanda? Não, vai todo mundo sentar na cozinha, em volta de uma mesa. E vai ficar conversando e comendo. Eu adoro, É. eu adoro uma palavra que é a palavra comemoração. Ah, Comemoração. A gente come para festejar. A gente aqui no Brasil a gente não tem o hábito, mas por exemplo, fora nos Estados Unidos, quando alguém morre, eles fazem uma recepção no final para receber as pessoas com o quê, gente? salgadinhos, Com bolinhos. comida, porque comida consola, né? Então Faz um aniversário infantil. a gente usa a comida para festejar nascimento, Sim. casamento, aniversário, Sim. promoção. A gente vai comemorar. Então, o ato de comer, ele precisa ser normalizado. A gente precisa, na verdade, saber que a gente vai comer e tá tudo bem comer. Agora, para uma pessoa que tá com obesidade, ela vai deixar de comer e de ter prazer em comer porque ela precisa emagrecer? Não. Como que a gente vai fazer esse tratamento com esse paciente? E aí, muitas vezes, a pessoa ela quer ficar presa. Não, eu só posso comer um cardápio de 1000 calorias para um paciente obeso. Legal. Quando o paciente obeso chega e você fala que você vai dar um cardápio para ele de 1000 calorias, a pessoa chora. Lógico. Nunca mais volta Tá tirando nessa todo o prazer nutricionista, dele. né? Na verdade, a gente tem que fazer o quê? Dentro do meu tratamento, o que eu faço? Eu faço um tratamento com um paciente que ele não percebe, na verdade, que ele tá fazendo. Inclusive, eu nem falo muito em calorias. É. Eu vou mudar a qualidade da alimentação desse paciente. O que você tá comendo no café da manhã? Muitas vezes é padrão. Legal. É pizza e refrigerante. A pessoa tá tomando refrigerante muitas vezes no café da manhã. Meu Deus. Sim. Você entendeu? Então, assim, tudo bem, é um problema tomar refrigerante? Não, não é um problema se você tomar refrigerante. Mas no quando café você da tem manhã- Mas não deveria, né? no café da manhã. Da manhã. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, Fernanda, qual que é o alimento que eu tenho que cortar da minha dieta, que eu tenho que cortar da minha alimentação para me poder emagrecer? Eu falo, não existe. Existe uma única coisa que eu falo que, na verdade, a gente não precisaria consumir, que a gente consome porque a gente gosta, mas que a gente não precisaria consumir. Aí as pessoas acham que eu vou falar o pão, que eu vou falar o arroz, que eu vou falar o açúcar, que eu vou falar o doce. Refrigerante. Refrigerante. Legal. Gente, o refrigerante, na verdade, não tem nenhuma função no nosso organismo, né? Então, a gente tem que falar, não, mas vamos consumir, então, a Coca Zero, né? Porque a Coca não Zero tem veio açúcar, para né? resolver todos os problemas. Tá na moda. Só que não, gente, a gente tem que lembrar que o refrigerante era uma bebida que ela tem ali alguns compostos químicos que vão fazer mal para nossa saúde. Então, a gente tá falando de alimentação hoje pensando em calorias. Ah, vamos tomar Coca Zero porque a Coca é zero. Ela só Não é tem- 0 açúcar, mas é 10 em tudo, né? Entendeu? Então, assim, vou consumir a Coca Zero porque ela é 0 calorias, não vai ter nada. Gente, mas a gente não tá falando de calorias, a gente tá falando de qualidade Exato. nutricional. O que esse alimento, como que esse alimento vai nutrir o seu corpo? 0. Vou mais longe.
Como que um alimento nutre o seu intestino? Eu adoro falar sobre intestino também, porque eu tenho uma especialização em modulação intestinal. Legal. Gente, o intestino é o nosso segundo cérebro. A comida que você come vai para o intestino. No intestino a gente tem bactérias boas e bactérias nocivas. Se você está dando uma comida boa para essas bactérias, tá ótimo. As bactérias boas, elas vão aumentar, vão produzir substâncias que vão deixar a gente saudável, que vão inclusive controlar a quantidade de serotonina que é produzida no nosso corpo. É verdade. Agora, se você come uma comida que é ruim, aí você fica ansioso, você não sabe por quê. Mas a serotonina parte dela é produzida no intestino. E aí você está mandando açúcar, está mandando carboidrato de baixa qualidade para esse intestino. E aí chega no intestino, tá cheio de bactéria, o quê? Ruim. Então, essas bactérias ruins, o que elas vão fazer também lá no seu aumentam, intestino? Né? Vai diminuir serotonina, vai te dar mais vontade de comer doce, vai te dar alergia alimentar. É um looping eterno, né? Você vai ficar mais cansado, mais indisposta, baixa libido. Gente, vocês não têm noção da importância da alimentação, né? Para prevenir, por exemplo, doenças. Sim. A saúde do intestino, ela ajuda, inclusive, a prevenir câncer de mama. Só que, vocês já ouviram falar isso em algum lugar? Não. Dificilmente você ouve falando isso. O corpo da mulher produz o quê? Estrogênio. O excesso de estrogênio, ele é eliminado através do intestino. Só que se você não tem o intestino funcionante de uma forma que vai ajudar a eliminar esse estrogênio excessivo, esse estrogênio ele vai ser ressintetizado no nosso corpo. Isso vai fazer com que o estrogênio aumente, e o aumento do estrogênio é um dos fatores para o aparecimento do câncer de mama. É um dos fatores, não é o único. Uhum. Então a gente precisa, na verdade, ter essa visão um pouco mais ampla, mas eu não quero, na verdade, que o meu paciente tenha essa visão. Quem tem que ter essa visão é o profissional. Sim. O profissional que está indicando. A grande questão é que hoje existe uma diferença entre informação e conhecimento. Pensa que você está numa cidade, você não conhece essa cidade, você chegou lá e você quer chegar num lugar que você não está conseguindo encontrar. Você para na rua e você pergunta para uma pessoa lá o quê? Você sabe aonde fica tal lugar? Para as pessoas da cidade. A pessoa fala, vai aqui, vai ali, você vai chegar no lugar que você está procurando. Essa pessoa, ela tem o quê? Conhecimento ou informação? Ela tem o conhecimento. Eu tô querendo o quê? A informação. Só que o problema é que as pessoas estão querendo tratar a obesidade e a saúde com informação. Legal. Não é com conhecimento. Ô, Camis, pra gente encerrar aqui, o que você pode falar em relação de quem não tá fazendo exercício? Qual dica que você pode falar assim, vamos voltar, né? Quem nunca fez, não tá fazendo? Quem não tá fazendo, quem fugiu? Entendi. Ou quem aí tá nesse processo, será que eu faço, será que eu não faço? O que os exercícios físicos, ele pode trazer de benefício também pra saúde, né? Porque hoje em dia o que tá visando muito é a questão estética. Mas pensa, pra estética estar impecável, a parte interna, a parte fisiológica, a biológica, ela tá bem, como que eu posso dizer? Ela tá tão boa quanto a parte externa. Eu quero meter o shape. Tá, mas você meter o shape, você vai estar bem fisiologicamente. Sim. Então, quando você faz uma atividade física, a questão estética é consequência. Então, você não tem que entrar na atividade física pensando, eu quero ficar de X forma. Tá, mas pensa, você vai melhorar, que nem você tá falando da saúde intestinal, você vai melhorar seu intestino, você vai melhorar sua pele, você vai melhorar sua libido, a sua saúde sexual, você vai melhorar seu tônus muscular, você vai melhorar a força. Por exemplo, uma mãe que ela nunca treinou na vida. Aí ela teve filhinhos, aí ela cuidou dos filhos, ela deixou de trabalhar para poder cuidar dos filhos e hoje ela tá em casa ajudando na criação dos filhos e na saúde do familiar. Só que ela nunca treinou na vida. Você acha que essa mulher, ela vai ter condicionamento para correr atrás da criança? Não. Você acha que ela vai conseguir agachar e levantar com agilidade para brincar no chão com o filho dela? Não. Se a criança, ela tá... Vamos supor que ela tem 2 crianças. Uma de 2 anos, uma de 4 e uma de 6. Vai, uma de 4 e uma de 6 porque ambos já estão correndo, né? 4 e 6 anos. Cada um corre para um lado. Uma tá sob segurança, que ela vai estar ali no sofá. Por exemplo, tá em segurança, tá sentadinha no sofá. A outra vai correr em direção à sacada que tem um risco. E ela tá sentada no chão. Se ela não treina, ela vai ter agilidade suficiente para sair correndo e pegar aquela criança? Não.
Então, não é só questão de você cuidar da sua saúde fisiológica, biológica, estética. É questão de você ter uma saúde familiar, de você ter um bom condicionamento para cuidar das crianças, você ir no parquinho. Meus alunos vão bastante para fora. Então, você vai para Disney, vai andar o dia todo. Você vai ter condicionamento para aguentar o pique das crianças andando, subindo, correndo nos brinquedos o dia todo? Você vai morrer, você vai chegar no hotel, você vai ficar quebrada. Não quero mais outro dia, né? Pô, você fala assim, pô, só vou estar aqui porque tem que fazer valer a viagem. Mas tô quebrada, e se encharca de Dorflex e Tandrilax. Não é isso, não é saudável. Então você tem que ter um bem-estar, uma qualidade de vida, né? Você vai aguentar ter um passeio saudável com seus filhos, você vai prezar pela segurança. Eu tava vendo esses dias que chegou um vídeo pra mim, que várias pessoas me enviaram. É um pai... que ele tava... Não, uma mãe, se eu não me engano. Não, era um pai. Um pai tava carregando o carrinho do bebê numa rampa. E o cara obeso. Vocês devem ter visto esse vídeo que rolou a internet toda. Obeso. Olha o nível da pessoa. Porque ela não tem agilidade, ela não tem condicionamento, ela não tem uma mobilidade articular. Então... que homem provedor é esse, né? Então, aí pensa. Aí o cara, ele tá carregando o carrinho do bebê, andando numa rampa. Ele tropeça sozinho no pé dele, porque ele não tem habilidade. Ele não tem agilidade, não tem mobilidade. Então, as articulações dele estão todas comprometidas. Ele não tem condicionamento, ele não vai conseguir correr. Ele, consequentemente, o equilíbrio dele também tem um déficit ali. Então, aí ele tá descendo a rampa, o carrinho... Ele tropeça, nisso o carrinho desce a rampa... e vai em direção à rua. E nisso, ele cai e fica de barriga no chão. Porque ele não tem agilidade o suficiente para levantar. Se levantar o próprio corpo. Aí vem uma outra pessoa, um outro homem, que tem uma agilidade suficiente que ele deveria ter. E vai e salva o filho dele, que ele não teve a capacidade de levantar e conseguir. Então, não é só a questão estética. É questão de mobilidade, de saúde, de condicionamento, de força muscular, de fortalecimento articular e de prover a saúde da sua família também. Então, pra quem não tá treinando... vai treinar, gente. Vai cuidar da tua família, pelo menos cuidar, zelar pela segurança dos seus filhos, porque a atividade física, além de estética, ela vai te ajudar a ter toda essa qualidade de vida e ajudar na sua saúde mesmo. Não só na saúde, mas também na mobilidade e tudo mais, nos movimentos. Legal. E aí a gente falou de motivação. Se isso não for motivação suficiente, a gente precisa dar um passinho para trás. Porque se querer salvar a vida do seu filho que ficou em risco não é motivação suficiente... em algum momento esse ser humano se perdeu e não tá se achando. Agora imagina a cabeça desse cara. Falou assim, eu não tive a capacidade de salvar o meu filho. Eu preciso ouvir uma pessoa externa para cuidar e ter essa capacidade que eu não tive. Sim. Pra gente encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes. A Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique. Também quero agradecer a Keline, a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes.
Sua marca está segura em nossas mãos. Meninas, pra gente encerrar, né, gostaria que cada uma aí deixasse o Instagram de vocês, onde o pessoal encontra vocês. Bom, para quem quiser me encontrar, fazer um processo terapêutico, entendendo todas essas questões que a gente falou, procurando a utilidade que está dando para o peso na própria vida e assim fazer com que o tratamento que ela esteja fazendo para, né, tanto de treino quanto de nutrição funcione, pode me procurar no @Daniele A. Silva, que a gente vai conversar mais, vai falar sobre esse processo que ela precisa para se conhecer e tirar essa utilidade que ela está dando para o peso. Obrigada, Dani. Fer? Bom, para quem quiser me encontrar, é no @nutricionista Fernanda Santos. O acompanhamento é exatamente isso que eu contei para vocês aqui. É possível a gente, na verdade, cuidar da saúde, emagrecer, comendo de tudo, de uma forma leve, porque a gente precisa, na verdade, trazer leveza para esse processo todo, né? Nada de tanta cobrança. É possível a gente fazer isso de uma forma tranquila e objetiva, e não pensando só no hoje, né? Mas pensando de levar esse tratamento e esse novo hábito alimentar para a vida toda. Obrigada, Fer. Camila, Camitz. Pode me encontrar no camila.personal. Eu trabalho na região de Alphaville, mas também faço atendimento online. E é isso aí. Meninas, gratidão, né, por vocês estarem aqui, participar dessa roda, falar sobre esse assunto. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, curta, deixe seu comentário, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Natcast.